Bom dia a todos. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Quero convidar os irmãos para nós lermos hoje o devocional do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. As profecias do Antigo Testamento anunciavam o que Jesus iria fazer em seu ministério terreno, a saber, pregar o Evangelho, restaurar os abatidos de coração, anunciar a liberdade dos cativos espirituais, bem como comunicar ao mundo que Deus reservou um dia para a vingança e, ao mesmo tempo, proclamar o tempo da graça e do arrependimento. Tudo se cumpriu. Não só porque deveria, mas também porque Cristo arregaçou as mangas e foi à luta. Fez o que deveria ser feito. No entanto, o nosso Senhor nos tem incumbido com a mesma missão, a qual chamamos a Grande Comissão, Mateus 28. Ele prometeu estar sempre conosco desde que façamos o que tem de ser feito. Jesus nos deu as ferramentas necessárias, as quais chamamos de dons, e declarou a unção do Espírito Santo como real sobre a igreja. Agora, não nos falta nada. Tudo o que é preciso é ter desejo de servir ao Mestre e buscar sua ajuda em oração. Ore sem cessar. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, eu ouvi uma mensagem de um pastor certa vez, falando exatamente a respeito das últimas palavras de um ser humano. Normalmente as últimas palavras elas estão imbuídas de tudo aquilo que a pessoa passou e que deveria ter dado valor, as coisas que se arrependeu, as que não se arrependeram, enfim. As últimas palavras de Jesus não são tão diferentes assim. Mas as últimas palavras de Jesus estavam muito preocupadas com o que eu e você devemos fazer. Porque ele veio, fez a obra dele, o trabalho dele e deixou um trabalho para cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16 do livro de Marcos diz exatamente assim, as últimas palavras de Jesus. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Versículo 18, agora leu o 19 também. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Irmãos, é simples. Era para os discípulos pregarem para todo mundo. Aquele que crer e for batizado seria salvo. E a quem os sinais seguiriam? Os sinais seguiriam aqueles que creem. Muitos dizem que os sinais seguiriam apenas os discípulos. Não, Jesus deixou muito claro. Os sinais seguirão aqueles que creem. E eles pregaram por todo mundo, e quem crer e for batizado seria salvo. Ou seja, aqueles que iam sendo salvos, iam recebendo o dom do Espírito Santo para fazer discípulos também. Ou seja, todo discípulo tem poder para fazer discípulo. E aquele discípulo feito pelo discípulo também, e assim por diante. O que nós vemos aqui de muito interessante? As últimas palavras de Jesus estavam preocupados com o crescimento do Evangelho. Toda vez que eu e você, que já nascemos de novo, que somos reformados pelo Espírito Santo, na verdade a palavra correta não é reformado, nós somos transformados. Reformar é pegar algo velho e aparentar beleza, mexer nas estruturas, trocar um telhado, mas nós somos transformados por Deus. E essa transformação veio com um bônus. E o que seria esse bônus? Seria a capacitação dada pelo Espírito Santo, a qual nós chamamos unção.
Muitas pessoas confundem essa palavra unção, dizendo que unção é a presença de Deus, é sentir o arrepio. Unção é orar com fervorosidade, é pregar com força, é essas coisas. A unção é capacitação para fazer algo. A Bíblia fala de certos homens que foram chamados, escolhidos, para serem escultores no templo de Salomão, né? Para fazer algumas obras de artífice. E ainda assim a unção de Deus veio sobre aqueles homens e os capacitaram para se tornarem ainda melhores. A unção de Deus, por exemplo, veio em cima de Salomão, e Salomão recebeu uma larga capacidade de sabedoria. Então ele começou a estudar as coisas e aquilo que ele estudava ele aprendia, ou seja, Salomão recebeu espaço no seu HD interno para poder preencher de informação. Ele recebeu uma porção sobrenatural para ser sábio, mais do que todos que foram antes dele e mais do que todos que estavam no seu tempo. Todas as vezes que a unção do Senhor vem sobre nós, Ele nos está capacitando para fazer uma obra. E a unção do Senhor foi prometida nas últimas palavras de Jesus, que todo aquele que crê e for batizado seria salvo, e os sinais seguiriam os que creem. Eu não preciso procurar os sinais. Os sinais acontecerão na vida daqueles que nasceram de novo. Vocês não estão entendendo? Se você nasceu de novo de fato, se o evangelho explícito de com todas as suas facetas, seja a parte que o Senhor nos ama e nos dá aquele carinho e a parte que nos repreende como uma espada de dois gumes, se esse evangelho completo faz parte da minha vida, se esse evangelho completo foi pregado para mim e eu estou pregando para outras pessoas, ele tem o poder de transformar estas vidas. E essa vida transformada, ela vai gerar transformação em outras vidas, porque há unção sobre isso. Eu posso estar aqui falando com os irmãos sem sentir nada, sem ter um arrepio na minha pele, sem poder falar assim, olha, irmãos, eu não estou sentindo a presença de Deus, e ainda assim a unção está em Deus, está em mim, para falar o evangelho para os irmãos e tocar o coração de cada um diferentemente. É por isso que pessoas que não vivem uma vida de oração, não há poder em cima das suas mensagens e pregações. Há sim um conhecimento da palavra, as pessoas pronunciam e a palavra em si já tem certo poder. Mas quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, vivemos uma vida de busca, de agradar a Deus, de buscar fazer a tua vontade, não para ser salvo, mas porque nós fomos salvos. Não para tentar merecer alguma coisa, porque nós não merecemos nada, mas aceitamos o que Jesus fez por nós. Quando entendemos isso e buscamos o Senhor, Ele vai nos capacitando com unção para ministrar. Muitas pessoas chegam para mim, e isso já acontece, ainda acontece com frequência, mas já aconteceu mais antes da pandemia, obviamente. Pastor, eu gostaria de ser um pregador ou uma pregadora. O meu sonho é estar à frente da igreja no púlpito falando de Deus para as pessoas. Irmãos, todos nós temos dons dados pelo Senhor para anunciar, para pregar, para passar lição, para cuidar das pessoas. A Bíblia fala que até o socorro é um dos dons, um dos ministérios, porque todo mundo pode socorrer alguém, mas tem gente que socorre de um jeito diferente. Tem gente que não só socorre, ele dá total apoio e o coração dessa pessoa está preso. Tudo que eu e você fazemos meia boca, com todos os nossos esforços, não é nada comparado quando o Senhor derrama sobre nós a unção dele para fazermos esse ministério. E nós estamos falando sobre pregação do Evangelho. Nós lemos aqui que Jesus foi ungido para pregar o Evangelho, para libertar o cativo. E quando ele foi ungido, ele não ficou parado, ele foi para frente. A unção estava sobre ele, e quanto mais ele trabalhava, mais Deus se manifestava através da vida do Filho, porque Jesus na terra era 100% homem. Ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse para João Batista, olha João, é necessário que façamos isso para cumprir toda a justiça. Ele precisou receber o Espírito para fazer a obra. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, isso, isso e aquilo. E ele disse, olha, vocês vão, preguem e anunciem, porque o meu Espírito há de descer. Se os irmãos pegarem um pouco mais à frente no livro de Atos dos Apóstolos, bem no comecinho do livro de Atos, no capítulo 1, os irmãos vão perceber que Jesus dá continuidade a esse ministério. Ele dá continuidade a essa confiança, a essa entrega ao Espírito Santo. Ele disse assim, olha, deixa eu pegar aqui certinho.
Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim, olha, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? A mentalidade dos discípulos estava no reino físico, mas Jesus estava falando sobre uma unção para fazer a obra sobrenatural dele. Então ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, qualquer pessoa que quiser pegar a Bíblia e sair por aí falando de Jesus, ela consegue. Qualquer pessoa sendo capacitada para ler, né, e falar, ela vai conseguir falar de Jesus. Mas não é qualquer pessoa que vai falar de Jesus embebidos do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que as palavras faladas vão tocar de forma diferente o coração dos ouvintes. Então não pense que é pelo nosso esforço. Mas claro, nós precisamos nos esforçar debaixo daquilo que o Senhor nos deu. Mas não acho que é pelo convencimento ou a nossa retórica. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não vim até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a glória não fosse nossa. Ele diz assim, olha gente, eu sou judeu de nascimento, eu sou fariseu segundo a lei, eu fui o cara que estava à frente da minha sala de aula. Eu era o primeiro da turma, eu era o CDF que sentava na frente, sabia tudo sobre Deus e fazia a vontade dele. Mas hoje eu considero tudo isso que eu tive, que eu fui no passado, como esterco, para que a realidade de Cristo seja impregnada em mim. Ou seja, ele não confiava naquilo que ele falava, ele confiava no Deus que o ungiu e o capacitou para fazer essa obra. Então, se eu e você confiarmos nesse Deus que unge e nos entregarmos, ele está nos capacitando e nos dando uma unção para pregar o Evangelho. Pastor, como é que eu sei que eu tenho unção para pregar o Evangelho? Todo aquele que nasceu de novo e teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo já está sendo ungido. E essa unção ela é progressiva. Quanto mais nós fazemos, mais o Senhor nos capacita. Quanto mais nós nos prostramos diante dele e clamamos em oração, mais ele nos unge. E nós podemos sentir, nós estamos falando e vem um feedback de lá para cá. Eu estou pregando e eu sinto que o Espírito está comigo. Romanos 8 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos dele. Então há a capacitação dada por Deus para nós sabermos que Deus está conosco. Pastor, mas eu não sinto nada. Então, queridos, dobre o seu joelho e gaste tempo em oração. Gaste o tempo se sensibilizando na presença de Deus, buscando se afastar das coisas do mundo cada vez mais, para que a voz do Espírito Santo seja cada vez mais alta no seu homem interior, na mulher interior, na sua vida, no seu espírito interno. Porque somente assim, sabendo a vontade do Senhor, nós vamos ter noção, nós vamos ter esse GPS espiritual para saber para onde estamos indo. Irmãos, existem muitos cristãos perdidos na vida espiritual. Às vezes sabe que foi batizado, nasceu de novo, está dentro da igreja, está 10, 20, 30 anos. Mas muitas das vezes acorda pensando quem eu sou, onde eu estou, para onde que eu vou. Somente o Espírito Santo traz clareza. Porque aquilo que nós estamos procurando encontrar no mundo físico, queridos, só pode preencher o nosso coração no mundo espiritual. Então, quando alguém sabe o seu local no mundo espiritual, ele não está nem aí para o mundo físico. Ele sabe que precisa viver, que precisa comer, que precisa trabalhar. Mas ele vai usar essas coisas seculares para sustentar a vida dele ou dela na vida espiritual. E o Senhor nos ungiu para isso, nos ungiu para evangelizar, para falar dele. Pastor, mas eu não tenho dom de evangelista. O Senhor capacitou cada um de nós num formato diferente para falar da palavra dele. Talvez você não se expresse muito bem, talvez assim como Moisés falou, olha, minha língua é pesada. Irmãos, Deus escolheu Moisés com a língua pesada. E a resposta dele para Moisés foi a seguinte: Moisés, não foi eu que fiz o mudo ou que fala?
Não foi eu que fiz o cego, ou o coxo, ou o aleijado? Se eu estou mandando, é eu que vou capacitar. E muitas das vezes o Senhor escolhe pessoas que aparentemente não têm capacidade só para contrariar mesmo, para dizer que a grandeza está nele e não em nós. Então não olhe para as suas dificuldades, para as suas limitações. Olhe para Deus que te capacita, que te unge. Pergunte, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Vai me guiando que eu vou caminhando. E seja sensível à voz do Espírito. Anuncie o Evangelho, fale de Deus e fale crendo que cada vez que você fala da Bíblia na íntegra, do jeito que ela é, sem ficar floreando, já tem poder suficiente para transformar a vida de quem ouve. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe o Espírito Santo trabalhar através de você para abençoar e tocar cada vez mais vidas. Em nome de Jesus.